Olá, boa tarde, meus amigos, minhas amigas, meus amiguinhos, minhas amiguinhas, meus alunos, minhas alunas. Aqui é o professor Dárcio, dando continuidade então ao projeto já identificado como aulas de matemática, e a proposta é que eu vá desde o básico ao avançado. E estou caminhando, gravando, colocando todas as aulas aí disponíveis para vocês no YouTube, ok? Agradeço o chamamento, as pessoas que já colaboraram com algumas críticas construtivas, destrutivas também são de grande valor, porque nos aperfeiçoa a melhorar o que está ruim. Bom, a aula 8 eu vou falar basicamente sobre o reconhecimento de um número racional, né, decimal. Olhando uma fração, eu, como experiente, como já tenho feito os cálculos, eu já identifico qualquer fração, eu já posso identificar por conta, né, da experiência, de ter feito várias divisões, várias frações. Então hoje eu já posso dizer que eu tenho um arsenal muito grande de frações que eu já consigo identificar e dizer, ó, essa aqui já dá tanto, eu já sei que o valor é esse. Quem quiser saber é só depois fazer a divisão pura e simples, que vai entender o que eu estou dizendo, não é? Então, reconhecer o número decimal, a fração que ele representa, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos observar algumas frações aqui, que eu vou mostrar para vocês, nessa lâmina. Veja bem, ó, 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, 1 sobre 9, e assim vai, né? Eu estou dividindo sempre por 1. Olha, à medida que eu vou aumentando o denominador, eu vou diminuindo o número. Ele vai chegando mais próximo do zero, tá certo? Isso não quer dizer que ele seja zero, ele vai chegando próximo do zero. Então, 1 sobre 2, já vimos que deu 0,5, 1 sobre 3, eu já sei que dá 0,3. Aí depois vem 1 sobre 4, 1 sobre 5, 1 sobre 6, e vão comentando, vão fazendo as divisões pura e simples, ok? Então essas frações aí, ó, 1 sobre 2, 0,5. Nós já vimos nas aulas anteriores, né, que a metade de 1 é exatamente 0,5. Ó, a terça parte de 1, isso aqui lê-se assim, ó, 1/3. A terça parte de 1. A terça parte de 1 nada mais é do que o número 1 dividido em 3 vezes. Se nós formos dividir o número 1 em 3 vezes, nós vamos observar que o resultado, o quociente dessa divisão, vai dar 0,3333 e não para nunca, porque o resultado dá o resultado é sempre 0,3. Ou melhor, 0,333 e 3 pontinhos, porque a divisão nunca termina, tá certo? 1 sobre 4 já vimos que dá 0,25. 1 sobre 5 é só fazer a divisão, ok? 1 sobre 6, 1 sobre 7, 1 sobre 8, também já vimos que dá 0,125, não é isso? Bom, então tá aí, alguns valores para vocês identificarem. Então, algumas frações, né? Algumas frações, só de olhar, nós já percebemos qual é o número decimal que ela representa. Como é o caso de 1 sobre 2, que nós já vimos, né? 1 sobre 2, 0,5, 1 sobre 4, 0,25 e 1 sobre 8, 0,125, ok? Bom, então me responda, o decimal de 1 sobre 2 é 0,5, está aí. 1 sobre 4, 0,25 e 1 sobre 8, 0,125, tá certo? Bom, esses números vocês já viram, é fácil e tal. Agora vamos fazer o seguinte, nós vamos aprender, olhar para a fração e já começar a identificar qual é o valor decimal que ela representa. Bom, como nós já vimos nesses 1 sobre 2, 1 sobre 4, 1 sobre 8, vamos fazer o mesmo com outros números. 1 sobre 3, 1 sobre 5, 1 sobre 7. Olha, não sei se vocês perceberam, eu tenho aqui 1 sobre 3 é um número ímpar dividido por um ímpar. Então 1 sobre 3, né? 1
um ímpar por um ímpar, um terço, um quinto, um sétimo. Então eu coloquei aqui embaixo somente os números ímpares, 3, 5 e 7, ok? Números ímpares. Então eu estou dividindo 1 sobre 3, já falamos que dá 0,333. 1 sobre 5, que vamos ver daqui a pouquinho, e 1 sobre 7, que vamos ver essa divisão daqui a pouquinho. Então tá aí, ó. 1 sobre 3, 1 sobre 3 na divisão vai dar 0,3333 e pontinhos reticentes, por quê? Veja bem, quantas vezes, fazendo a divisão, né? A fração representa uma divisão, não é isso? Então fazendo a pergunta, 1 sobre 3 não é igual a 1 que divide 3? Onde 1 é o dividendo e o 3 é o divisor? Então, ó, quantas vezes o número 3 cabe no número 1? Nenhuma. Aí faça a pergunta, 0 vezes 3, 0. Para chegar no 1, falta 1. E empresta o 0 e vírgula. Agora, quantas vezes o número 3 cabe no número 10? Agora cabe, não cabe? Quantas vezes? Cabe 3. Faça a pergunta, 3 vezes 3, 9. Para chegar no 10, faltou 1. Acrescenta o 0 e continua. 3, quantas vezes o 3 cabe no 10? Cabe 3. Então, olha só. Se nós formos continuar dividindo, vai parar quando? Nunca. Né? Vai para o infinito aí. Para quê? Tem sentido, né? Dá 0,3 e acabou. Então a divisão de 1/3 é 0,3, ok? Por quê? Sempre vai restar 1, olha só. Sempre vai restar 1. Aí se eu quiser continuar, acrescento 0, mas não tem muita lógica isso, né? Agora, 1/5. 1/5 representa a divisão de 1 sobre 5, que dá quanto? Quantas vezes o número 5 cabe no 1? Nenhuma. 0 vezes 5, 0, para chegar no 1, sobrou 1, né? Sobrou 1 não dá, abaixou 1, empresta o 0. Agora, quantas vezes o número 5 cabe no 10? Cabe 2 vezes. Então, 1/5 é exatamente a representação do decimal 0,2, ok? Tá aí. 2 vezes 5, 10, para chegar no 10 não falta nada. Então, 1/5 representa 0,2. Tá certo? Ficou claro, né? É uma divisão exata, que deu exato. 1/5 deu exato. Tá certo? Bom, então essas duas lâminas, elas mostram esses dois números aí. Olha, 1/3 representa a divisão de 1 sobre 3, que dá 0,3. E 1/5 representa a divisão, né, de 1 sobre 5, que vai dar 0,2. Bom, é muito fácil, né? Isso é muito fácil. Fala aí. Fala aí se não é fácil isso. Agora vamos fazer o seguinte. 1/7. 1/7 é uma divisão mais complicada. Olha só a divisão de 1 sobre 7. A divisão de 1 sobre 7 é tudo isso aí que você está vendo aí, ó. Mas vamos lá. Fazendo. 1/7 é igual a essa divisão de 1 dividido por 7. Ou melhor, o dividendo é 1 e o divisor é o 7. A mesma pergunta. Quantas vezes o 7 cabe no número 1? Nenhuma. 0 vezes 7, 0. Para chegar no 1 faltou 1. Acrescento 0 e vírgula. Agora faça a pergunta. Quantas vezes o número 7 cabe no número 10? Cabe uma vez. Está lá, uma vez. Uma vez 7 e 7. Para chegar no 10 falta 3. Acrescento 0 e continua. Quantas vezes o 7 cabe agora no 30? Então, 4 vezes 7 não é 28? Para chegar no 30 falta 2. E faça a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe no 20 agora? Cabem 2 vezes. Por quê? 2 vezes 7 dá 14. Ó, 2 vezes 7, 14. Para chegar no 20 falta 6. Aí faça a pergunta. Quantas vezes o 7 cabe no 60? Cabe 8 vezes. 8 vezes 7, 56. Para chegar no 60 falta 4. Acrescento 0. Cabe 5. 5 vezes 7, 35. Para chegar no 40 falta 5. 5 vezes 7, 35. Faltou 5. Acrescento 0. E pergunta, quantas vezes o 7 cabe no 50? Falta... quantas vezes o 7 cabe no 50? Cabe 7. Faça a pergunta. 7 vezes 7, 49. Para chegar no 50 falta 1. Olha só. Voltou o número 1 aqui de novo. Vai começar tudo isso de novo. Se eu quiser continuar a divisão, pura e simples, eu vou dividindo, né? Mas para que isso? Eu já sei que é um número decimal, aonde 1 sobre 7, ou melhor, a divisão de 1 pelo 7 dá 0,142857. Certo?
a divisão de 1 sobre 7, ou melhor, 1/7 representa esse número que você está vendo aí. E depois, se eu quiser continuar, vai dar tudo de novo, começa tudo de novo. Mas não tem sentido a gente fazer tudo de novo, certo? Então eu coloquei os pontinhos aqui porque ela continua. Mas não é necessário. Porque sempre vai restar, certo? A partir do momento que começou a restar 1 de novo, volta o ciclo de novo. Vai começar a dividir de novo. Então não é necessário isso, tá bom? O importante é você saber que 1/7 representa exatamente esse decimal aí. 0,142857. Entenderam? Então vamos gravar. 1 sobre 7 dá 0,142857. Ah, quer dizer que... Ah, peraí. Quer dizer que 1/7 é 0,142857? É. Ah, quer dizer que 1 sobre 7 dá 0,142857. Isso mesmo. É fácil, não é? É muito fácil. É muito fácil. Talvez seja complicado para quem nunca viu, para quem ainda não está acostumado com divisões, multiplicações. Porque, ó, a divisão é o inverso da multiplicação. Não sei se vocês percebem. Às vezes eu pergunto, olha, quantas vezes o número tal cabe na... Depois, faça a pergunta. Para fazer o quê? A confirmação de que você está fazendo a divisão correta. Tá certo? É simples, não é? Aulas com o professor Darcy é gostoso, é dinâmica, sempre tem alguma coisa para a gente comentar aqui, né? Bom, isso equivale a dizer que 1/7 é igual a 0,142857. E 1 sobre 9, olha só que interessante, né? 1 sobre 9. 1 sobre 9 já não dá um númerozão grandão assim. Olha só, 1 sobre 9. 1 sobre 9 é simplesmente, quanto que é 1 sobre 9? 1 sobre 9 dá exatamente 0,11. Né? Porque, ó, quantas vezes o 9 cabe no 1? Nenhuma. Desce 1, empresta o 0 e vírgula. Quantas vezes o 9 cabe no 10? Uma vez. 9, 9 para 10 sobra 1. Então, vai dar igual de 1/3, lembra? Então, 0,11 ou 0,1 é 1/9, certo? Tá certo? Fácil, né? Até aqui, né, é muito simples, não é mesmo? Até aqui é muito simples. E quando queremos achar outros números, por exemplo, como 2/3, 2/5, 2/7, é só fazer a divisão, tá certo? É só fazer a divisão e vai estar feita a representação desses números decimais, tá certo? Bom, então eu fiz aqui alguns para vocês. 2/3, que é igual a divisão 2 por 3, ok? Eu fiz a divisão aqui pura e simples para vocês. Turma, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esses números, só o 2/3 e o 2/3 para vocês, e depois eu vou dar continuidade numa próxima aula a falar sobre esses números, tá certo? Porque não vai dar para colocar tudo numa aula só de até 15 minutos. Então eu tô me propondo a sempre fazer aulas de 15 minutos. Então, como já está chegando no tempo, eu vou ficar só no 2/3 para vocês. Então tá aí 2/3. Então 2/3. Quantas vezes o 3 cabe no 2? Nenhuma, né? Ó, nenhuma. 0 vezes 3, 3. Ah, o detalhe. Vocês perceberam que 1/3 deu 0,3? E 2/3? É exatamente o dobro, não é? O dobro aqui, ó. O dividendo na 1/3, aqui é 1, agora aqui é 2, não é o dobro? Então o dobro. Se é o dobro, olha só, dobrou. De 3 passou para 6. Então você começa a reconhecer números desse tipo aí também. Tá legal? Tudo bem? Gente, se você gostou, dá um like, se inscreve no canal, faça as perguntas pertinentes que ficaram com dúvidas e nos encontraremos numa próxima aula. Eu vou dar continuidade nesse processo aqui para vocês entenderem melhor, ok? Se faltou alguma coisa, me perdoe. O matemático também erra às vezes, viu? Não é, às vezes a matemática é exata, mas o professor às vezes comete algumas gafes, alguns errinhos, mas vamos procurar sanar esses, não são erros,
São formas de identificar, formas didáticas de mostrar, tá bom? Muito obrigado, agradeço a atenção, até a próxima aula. Se gostou, dá um like, se inscreve no canal. Um abraço.